Oi, gente! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos ao que interessa. A gente resolveu trazer uma live pra vocês sobre contratação. A gente viu que muita gente tá chegando nesse momento e isso é uma alegria pra gente, porque isso quer dizer que a nossa comunidade, assim, tá se profissionalizando, tá crescendo, o pessoal tá tendo resultado e isso é muito legal. Então a gente resolveu fazer uma live falando como foi pra gente o processo de contratação e coisas que a gente faz hoje quando vai contratar. Né? A gente recebe muitas dúvidas de vocês também, para que setor contratar primeiro, como fazer, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de cada coisa, da experiência que a gente tem nessa parte, tá? E a gente espera muito ajudar quem tá nesse momento, porque a gente sabe que é um momento que é de bastante frio na barriga, é um passo bastante importante, né? E a gente espera ajudar vocês com as informações aqui. E às vezes nem sabe se tá no momento de contratar. Acho que a gente recebe bastante também essa pergunta, né? E aí, quando que eu sei, quando que eu tenho certeza que é hora de contratar? E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, de como que a gente fez na nossa história, né? Oi, Isabela, tudo bem? Então tá, gente, assim, quando que a gente decidiu contratar, né? Que a gente viu assim, não dá mais, a gente tem que contratar. Quando a gente de fato percebeu que a gente tava deixando de crescer, né? Porque não tinha mais gente ali para nos ajudar, que a gente tava deixando de escalar o nosso negócio, de aumentar a venda, porque não tinha mais braço, né? É tudo manual, gente. Então, assim, tem hora que a gente sabe que não dá mais para escalar, né? A quantidade, se tu tem 24 horas, uma única pessoa e para fazer todas as atividades, por um tempo a gente consegue suprir. Mas se a gente quer aumentar a quantidade de faturamento, quantidade de vendas, a gente vai precisar de mais gente no nosso time, né? E aí a gente viu que a gente estava começando a estagnar. Tinha um teto que não estava conseguindo mais avançar daquilo, estava aquecido de venda e tudo mais, né? Mas a gente não conseguia alavancar o nosso negócio. E a gente viu, não, temos que contratar. Foi um período, eu acho, assim, quando algumas de vocês vêm conversar com a gente, algumas das nossas alunas vêm conversar com a gente vê muito que elas viviam, que elas estão vivendo o que a gente vivia naquela época, que era um momento em que a gente ficava até de madrugada trabalhando, né? A gente dava tudo da gente, assim, ficava até de madrugada, pegava todo mundo que a gente conseguia pra ficar junto com a gente, tipo, aí o Lourenço ajudava a colar, minha mãe ajudava a colar, todo mundo a Chard, que é a nossa irmã do coração, ajudava a gente a colar e a gente não conseguia a montar as peças e a gente mesmo assim não dava volta de fazer tudo, né? Então, assim, foi um momento que a gente viu assim, ou a gente vai ter que entender que a Maria Cereja vai ser desse tamanho e a gente vai ter sempre um volume e vai ser isso aqui, ou se a gente quer crescer, realmente a gente vai ter que ter gente para ajudar, né? E aí foi isso que a gente fez. Vocês sabem a nossa história, a gente sempre quis crescer, né? A gente sempre quis ser grande e que muita gente conhecesse a nossa marca. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente nem demorou tanto para fazer a primeira contratação. A gente abriu a empresa, no mesmo ano a gente fez a primeira contratação, foram meses depois, tá? E aí, a primeira pessoa, que é uma outra dúvida de vocês, a gente contratou para produção. Né? Sim, mas outra coisa que eu queria falar também em relação assim, ó, de contratando e que começou, né, de que queria crescer e não era só isso também, era da questão de que tava ficando insustentável. Se tu queres viver de biju e tu tá produzindo todos os dias até de madrugada, isso não é o natural, não fica sustentável a longo prazo, né? Tu não vai, eu não conseguiria essa madrugada que já foi com esse vento aí, mas eu não conseguiria por um período, por um esforço, quando a Mana tinha jornada dupla e todo esse processo que vocês sabem, por um período a gente aguenta, mas depois de um tempo a gente precisa se planejar. Se a gente quer viver, se esse é o teu negócio, tu vai precisar contratar, pelo fato de que se tu quer crescer, se tu não quer ficar produzindo até de madrugada e tendo, né, isso a longo prazo não é sustentável. Então assim, foram por esses dois motivos, tava impedindo de crescer e também tava humanamente bastante desgastante, sabe? Então, vocês sabem que a gente sempre prioriza muito essa questão de equilíbrio, né? E que tem muita relação, tem muito mão na massa, mas a gente sempre se estipulou por prazos, assim. A Mana vai trabalhar na farmácia, sim, mas até a gente atingir essa marca, sabe? E a gente foi fazendo assim.
Aí só pra passar pra vocês, né? Foi por esses dois motivos. E aí, gente, naquela época, o que que acontece? Por que que eu vou falar naquela época e depois eu vou falar sobre a outra sugestão, assim, que eu teria pra dar? Naquela época, a gente não tinha tanto essa questão das redes sociais e de toda essa parte. Então, a primeira pessoa que a gente contratou foi pra produção, tá? Que foi a Lu. A Lu tá até hoje aqui. A Lu conhece muito bem a Maria Cereja. Hoje ela faz parte da criação, né? Então, assim, e foi ela, nossa primeira funcionária, né? E ela começou... E assim, gente, a gente deu o passo, mas ela trabalhava meio período, tá? Começou estagiando. Depois ela virou funcionária, realmente, assim, por tempo integral. Ela ainda também estava na escola, porque assim, nós éramos novinhas, ela também era mais nova. Eu já era mais velha, mas a Alice era novinha, ela também, e daí ela ainda estava na escola. E aí ela começou ali com a gente meio período, né? E aí, uma coisa que eu acho bem importante, assim, é tu entender o que vai fazer com que tu tenha mais tempo livre, o que hoje ocupa mais do teu tempo e o que vai fazer com que tu tenha mais tempo livre para pensar nas estratégias do teu negócio. Porque talvez a gente contratou para produção porque foi uma coisa que realmente nos liberou bastante pra gente fazer todas as outras coisas, né? Que daí era tudo a gente que fazia como vocês, exatamente, né? E a gente também tinha jornada dupla, era aquela divisão toda que vocês sabem e que vocês fazem, né? Então, assim, e aí a gente queria alguém que liberasse mais a gente. Outra coisa, quando a gente contratou, uma coisa que a gente deixou bem claro, o foco era para produção, mas a pessoa, quando está começando numa empresa que está também começando, tem que entender que ela tem que vestir a camisa e fazer um pouco de tudo, né? É meio Severino mesmo, gente, é pau para toda obra, não tem jeito, sabe? A pessoa, ela não pode ser engessada de, eu fui contratada para isso, então é isso que eu vou fazer. Não, na contratação tu já tem que deixar claro de que é assim, vai ter que ser muito flexível, porque vai ter que jogar, né, sabe? A gente compara muito, a gente fala aqui muito time, né? Então a gente sempre compara numa quadra de futebol. Ela vai ter que, muitas vezes, ser a goleira, a meio de campo e atacante, sabe? Então, a Lu, ela nunca atuou nas vendas, né? Mas ela produzia, ela fazia as cobranças, porque naquela época, a gente não existia essa maquininha móvel de cartão. Então, ela passava nas clientes para cobrar. Então, o que ela fazia mais? Pagava as nossas contas também, ela, tipo assim, ia em lotérica, banco, coisinhas que a gente tinha que fazer, pagar fornecedor e tudo mais. Então, ela fazia essas voltinhas da rua, assim, né? Mas ela nunca foi pra rua, e daí produzia, né? Então, ela fazia todas essas... Nunca foi... Uma coisa que tem que entender, quando o perfil da pessoa não é pra venda, não adianta querer jogar ela pra venda, né? O perfil da Lu nunca foi de atendimento, então nunca foi uma coisa que a gente pensava em exigir dela. A gente sabia que ela não tinha aquele traquejo da venda, e é diferente. Eu podia não ter originalmente o traquejo da venda, mas eu sabia que eu precisava vender, né? E então, assim, quando a gente contrata as pessoas, a gente também tem que entender essa questão de perfil, assim. Acho bem importante isso, porque isso vai determinar também para que setor que a pessoa vai, né? Tu tem que entender. A pessoa, às vezes, pode ser maravilhosa, mas ela não vai ter o jeito para venda, ou ela não vai ter o jeito para produção, então isso tu tem que entender bem. Ela tem que brilhar no lugar certo, exatamente. Entendeu? Porque, assim, é o setor certo pra pessoa certa, a atividade certa pra pessoa certa, sabe, gente? Exatamente. Então, e isso é muito importante, porque às vezes a gente erra muito, tá querendo encaixar uma pessoa onde não é onde ela vai brilhar, sabe? Então, isso na contratação, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é muito sério, porque às vezes a pessoa é fantástica, tu se dá super bem, relacionamento bom, tudo, mas tu tá colocando ela no lugar errado. Exatamente. Gente, uma outra coisa que eu queria falar nessa questão, assim, de colocar a pessoa no lugar certo, além disso, tá? Quando tu escolher, que tu decidiu, vou contratar, a função principal vai ser qual? Pensa bem quais são as coisas que tu vais pedir pra ela fazer. E pensa, principalmente, quando a gente contrata alguém, a gente tem que estar preparado pra treinar essa pessoa, tá? Porque uma coisa que é muito comum, as pessoas começam a achar que a pessoa não tem competência pra fazer aquilo, mas na verdade a gente não tá tendo a competência de treinar. Tá? E isso é uma coisa muito complicada, porque o que acontece? Tu acha que tudo é muito óbvio,
Tá? Ah, não, mas aquilo ali, como que ela não enxergou fazer aquilo ali? Como que ela não sabia fazer determinada coisa? Ai, como que ela não viu colar o strass desse jeito? Sabe? Só que assim, ó, o que é óbvio pra ti, não é óbvio pra pessoa. Se é uma pessoa de produção, faz uma lista ali, ó, das coisas que pra ti são extremamente importantes, sabe? O que pra ti tem extrema importância? Colar o strass desse jeito, misturar a cola desse jeito. Tem coisas que são regras básicas, né, gente? Como é que se mistura a cola, qual é a importância da cola, como é que faz a cola bicomponente, de quanto, o tanto que tem que fazer para não ficar perdendo cola. Tudo isso tu vai saber explicar para ela, né? A ordem que tu quer que monte a peça, como tem que fazer. Então, assim, explica. E aí, E ela vai errar. Entendeu? Tem que estar preparada pra isso. Tu vai ter que ter paciência, porque assim, se é da habilidade da pessoa, ela é boa para aquilo, mas gente, treinar demora um tempinho. E muitas vezes, o que eu vejo a gente errando? Eu me coço também às vezes, porque o que acontece? Tu vai lá, tu sabe fazer aquela peça, tu sabe produzir. E aí tu produz muito mais rápido, porque tu já sabe do jeito que tu imaginou, tu já sabe se é colando o strass de fora pra dentro, de dentro pra fora, como que faz, e pra não perder o espelho e tudo mais. Tá, tu sabe fazer. Aí a pessoa chega lá e a gente teve uma época que a gente errou muito também, numa hora em que a gente tava precisando muito de produção e a gente tinha treinando várias pessoas juntas. Eu nunca me esqueço dessa época, porque foi um caos. Então, assim, e aí teve até gente que colou o strass invertido, sabe o espelho? O espelho pra cima, não o brilho, sabe? E não a parte que é lapidada. Então, assim, já teve de tudo. E pra ver como isso que a Mana falou é importante. O que é óbvio pra ti não é pros outros. E aí vai ter que ter paciência, porque treinar dá trabalho. Eu, muitas vezes, quando eu vou falar um pouquinho da minha parte ali de marketing, né? Eu faço, já fiz muitos vídeos, né? Eu faço aquilo ali rápido. Então, assim, acaba que quando tu vê a pessoa fazendo daí, não, isso aqui não tá aprovado, não, aí vai lá de novo, aí vamos fazer, não, a foto, não, essa aqui não ficou boa. Às vezes a gente pensa assim, não, deixa que eu faço que é mais rápido, eu já vou agilizar isso aqui. Só que aí a pessoa nunca vai aprender. Desse jeito tu não está treinando a pessoa. A pessoa tem que conseguir fazer por ela mesma, entende? Senão, tu nunca vai delegar, entendeu? E aí, se tu vai lá e tu pega na mão e tu vai lá e tu mesmo que faz, tu vai estar sempre sendo centralizadora e aí vai tomar o teu tempo igual. Porque o treinar, ele vai te despender de muitas horas no teu dia, no início, mas depois é libertador. Porque depois tu vai poder render muito mais para outras coisas que outras pessoas não vão poder fazer. Eu costumo dizer que treinamento de equipe, primeiro tu divide, porque tu pensa que tu tá rendendo, tu vai render muito menos por um tempo, tá? Mas depois tu multiplica, porque aí as pessoas realmente viram duas a produzir muito mais, tá? Então primeiro tu divide, porque realmente tu vai perder mais tempo, tu vai produzir menos, tu vai ser menos produtivo, tu vai estar deixando de fazer coisas que tu poderia estar fazendo para estar ensinando alguém, só que aí depois, em breve, isso se multiplica. Então, tem que ter essa consciência, sabe? E uma outra coisa bastante importante, quando a gente tá contratando, é assim, ó, não, beleza, tu treinou, tu deu o melhor de ti para ensinar aquela pessoa, mas aí aconteceu que tu viu que ela não tem o perfil da tua empresa, que não tá legal, ela não tem habilidade pra função que tu precisa, e tudo bem. Só que aí não se enrola pra demitir. A gente costuma dizer assim, contrata devagar, mas demite rápido, entende? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na tua cabeça, porque o que acontece? Se a pessoa não tá dando certo aí, não dá pra ficar tentando consertar. Se tu já padronizou, já tentou ensinar, já explicou todas as maneiras ali para a pessoa conseguir fazer a função e aquilo não tá engrenando, não adianta continuar, é melhor buscar uma outra pessoa, sabe? E aí entra também a parte de que tu precisa realmente contratar pessoas que tu possa e tenha liberdade para demitir. Porque o que a gente vê muito é às vezes a pessoa querendo, não, vou chamar minha amiga, vou chamar a minha parente, vou chamar não sei o quê. E aí depois não tem coragem de demitir a pessoa que não tá rendendo. Então, a gente sempre fala, não contrata quem tu não pode demitir. Quem tu não tem coragem de demitir, porque demitir tu pode demitir todo mundo, né? Mas quem tu não tem coragem de demitir. E isso é muito sério, gente. A gente já teve assim, ó, e vocês talvez passem por isso também. A nossa empresa é bem familiar,
né? Mas aqui todo mundo muito maduro em relação a isso e sabendo que se não desse certo, tava todo mundo aberto pro mercado, né, de trabalho. E eu acho que quando tu faz essa parte de contratar devagar e demitir depressa, tu não tá sendo má ou qualquer outra coisa. Tu tá libertando os dois lados, porque se a pessoa não tava ali para cumprir o melhor dela, para ela de fato brilhar onde ela deve brilhar, onde ela deve exercer o que ela é de melhor, tu tem que liberar ela para o mercado, porque ela vai encontrar um lugar que ela vai ser feliz e realizada. Porque aqui pra gente também só faz sentido se a pessoa tá achando massa, se a pessoa tá aqui dentro e, né, e tá, tipo assim, gostando do que tá fazendo, tá empenhada no que tá fazendo, tá sentindo que ela é valorizada pelo que ela faz, ela gosta de fazer o que ela faz, ela executa com maestria, sabe? Então, assim, tem que ser bom para os dois lados. Muito provavelmente, se não tá legal pra ti, pra pessoa que tá ali também não tá. Só que ela precisa, e aí ela não tem coragem de também pedir demissão. Só que quando tu faz isso, tu libera ela pra brilhar em outro lugar e vai ser muito massa. A gente já passou por isso, tá? De pessoas que a gente vê assim, ó, olha, lá ela tá massa, lá ela tá se desempenhando, entende? Então, assim, tudo isso vocês têm que pensar. E outra coisa também é de... Quando vê que é empresa familiar ou as primeiras contratações, já chegaram vários parentes pra nós, e é uma saia justa, mas de, ai, será que não tem um emprego pra mim? Será que... E sabendo que a gente tava contratando e tudo mais. E a gente fala claramente, olha, a gente não vai fazer isso porque a gente não quer estragar a nossa família. Pra gente isso é prioridade. Então, assim, a gente não contrata quem a gente não pode demitir, ou que vai passar por um perrengue na hora de demitir, que pode desgastar toda uma relação, dar um problema na nossa família. Então, por esse motivo, a nossa empresa já é familiar o suficiente, por esse motivo a gente não contrata mais ninguém da família. E a gente deixa isso muito claro e fica tudo bem, na hora a pessoa pode até, poxa, mas elas podiam ter me contratado, mas na outra semana tá tudo certo e vocês não passam por uns perrengues, tá? É bem igual, isso aqui é bem igual a questão fiada. Exatamente. Que às vezes vocês sofrem tanto pra dizer não, mas se diz não, já passa a dor rápido, né? E aí não fica aquele problemão lá pra frente. Então, a gente tomou essa postura de fazer dessa maneira. E uma coisa que eu queria falar é que assim, ó, gente, a gente contratou pra produção, mas é uma dúvida bem grande, assim, que chega pra gente, assim, mas pra que setor, pra fazer o que eu contrato? Eu vou falar que talvez, se eu fosse só a Aline, Equipe, e não fosse eu e a Alice, ao invés de ter contratado a primeira pessoa para produção, eu contrataria alguém para vendas, talvez, entende? Para fazer a parte de vendas e iniciar a parte de redes sociais, hoje, tá? Eu fico pensando, se eu tivesse começando, tá? E tivesse todas as outras coisas para tomar conta. Talvez eu contratasse pra essa parte comercial e redes sociais, sabe? Marketing e comercial, eu não ia poder contratar. Eu sempre fico imaginando assim, a pessoa tá começando, não vai contratar logo 2 pessoas, a não ser que tenha caixa pra isso, que já vá começar com uma estrutura. Mas a maior parte das pessoas não é essa a realidade, vai começar com uma pessoa. A pessoa vai ter que desempenhar mais de uma função. Eu contrataria alguém pra fazer mais a parte de marketing e vendas, porque eu há 13 anos atrás, era a parte que eu tinha mais dificuldade e eu sabia que era onde eu ia dedicar mais tempo, mais do que para produção, onde eu tinha habilidade e era mais rápida, entende? Então, tudo isso é o que vocês têm que pensar. Pensar nas habilidades de vocês e pensar como vocês vão conseguir se liberar mais para pensar na parte estratégica da empresa, sabe? Exatamente. E se alguém se identifica mais comigo, que é pro lado mais de vendas, que gosta de rede social, né, e tudo mais, eu indicaria de verdade a primeira contratação ir para produção, porque aí tu pode guiar, fazer a parte de criação e a pessoa ir para produção mesmo, né, e tu focar muito nas suas redes sociais e nas vendas. Tá? E aí depois ir para escalar para revendedor e tudo mais, para te ter mais tempo para estar fazendo as outras coisas. Mas eu continuaria, se tem mais o perfil de venda, eu continuaria com a primeira ser a produção, porque toma tempo, tu precisa da peça para vender e aí tu fica mais focada em venda e a outra pessoa fica produção. E aí entende que assim, as outras funções que a pessoa vai pegar tem que ter também a ver com o perfil dela. Não
adianta pegar uma pessoa do comercial e pensar que ela pode te ajudar no comercial e no financeiro, porque isso não vai funcionar, entende? Isso são coisas em relação a perfil que tu tens que tomar esse cuidado. A pessoa não vai render nem numa função e nem na outra, entende? Então precisa realmente que tu respeite o perfil das pessoas. Se tu contratou uma pessoa para produção, beleza, tu vai usar ela, as habilidades dela. Ela pode separar as peças para ir para produção, ela pode produzir, ela pode pilotar, ela pode fazer N coisas, sabe? Ela pode dar entrada, talvez, uma das coisas que pode ser, a partir do momento que tiver sistema, dar entrada no estoque das coisas, ela pode fazer essa parte. Mas a pessoa de vendas, por exemplo, já não dá para se dividir com essa parte, entende? Então, isso é uma coisa que é bem legal, assim, definir os perfis para cada função. E outra coisa, né, gente, fazer uma agenda. Porque, assim, quando a pessoa é uma única contratação e ela vai fazer mais de uma atividade, é muito difícil quando ela produz um brinco dela é interrompida porque ela tem que pagar uma conta, daí ela pega, aí ela volta da conta dela, produz outro brinco dela, para e dela vai postar uma coisa, sabe? Isso não dá. Então, assim, tem que ter uma agenda, porque se a pessoa vai produzir, tem que ter a escalinha ali. Agora, durante esse tempo, é só produção. Agora, tu vai executar essa outra coisa. Porque à medida, com o passar do tempo, as pessoas vão dividindo menos funções e vão executando exatamente só, mais aquilo, mais aquele setor. Mas para quem tá começando e vai fazer uma contratação em que ela vai executar mais de uma coisa, para ela de fato render, e te ajudar, tu precisa ter uma agenda. Só que a gente ser apegada, e eu já pensei isso, tá, gente? Quando a gente começava a contratar, e eu pensava assim, mas não vai ficar igual o que eu faço. Não, eu vou lá e eu vou, sabe? E aí isso é muito ruim. Quando a pessoa começa, quando tu, de fato, treina e bota ela ali, ela tá no lugar certo dela, eu vou te contar. Ela não só vai fazer muito bem, como muitas vezes melhor que tu. Por quê? Porque ela não tá dividindo função, ela tá concentrada ali, sabe? Isso a gente passou. Logo, foi um baque quando a gente, largou toda a produção. Porque a gente sempre produziu e fez tudo. Aí, depois a gente largou toda a produção. A gente não produzia mais. Aí a gente ficava com aquele medo. Se ia passar no controle de qualidade, a gente ia lá, revisava a peça, tu lembra? Ai, que desespero. E aí, era um pavor. Meu olho é uma coisa, parecia que a gente pegava a peça com defeito. Então eu chegava lá, aí eu sempre pegava a peça com defeito e dizia, meu Deus do céu, parece que nunca nada ia ficar bom. E aí depois a gente foi aprendendo realmente a desapegar disso, né? E é uma coisa realmente bem... Tudo, assim, gente, tem que treinar a cabeça pra se libertar, porque isso são todas crenças limitantes, assim, sabe? Porque primeiro a gente achava que nunca ia largar a produção, depois a gente achava que nunca ia largar a criação, e de fato, hoje a gente dirige a criação. A gente recebeu várias perguntas essa semana sobre isso ainda, e assim, hoje nós dirigimos a criação, mas quem faz toda a criação, quem vem com as propostas das coleções, quem vem são as meninas, entende? Elas trazem pra gente, a gente aprova, reprova e vai dar ideia e conversa e tal, e traz ideias para elas várias, assim, sabe? A gente se empenha nessa parte, mas quem faz são elas. Nós fazemos a direção. Então, assim, e eu acho hoje as nossas peças ainda muito mais bonitas do que eram quando nós duas fazíamos, porque elas têm realmente, elas se concentram naquilo, sabe? Elas dão toda a energia dela para aquilo, e a gente tá sempre com 1000 coisas para decidir, resolver e criar estratégia realmente. É que, gente, é muito difícil. Eu lembro da minha parte de quando eu tava na criação e eu tava pensando, mas eu tô ali criando, e aí eu tô pensando o que eu ia fazer pra hora da venda, que campanha que a gente ia fazer, como que ia entregar, sabe? Era muita interrupção, minha cabeça não tava liberada pra criar, entende? Então, aí eu lembro que eu tirava as noites, aí ficava até tarde pra criar. Então, assim, sábado, domingo. Isso não precisa ser assim, entende? Quando a gente treina, quando a gente sabe de fato delegar, ter um time ali e tudo mais, sabe? Mas foi assim, a gente tá contando a experiência de vocês, né, gente? Mais tempo e essas coisas, cada um tem o seu e cada um se organiza do jeito que for, né? Só que, e a gente, por exemplo, acho que já faz uns 4 anos, por exemplo, que a gente não faz mais a parte de criação. A criação virou um setor de criação, né? Faz uns 4 anos, então a Maria Cereja já tinha 9, quando a gente resolveu fazer essa mudança. Ó, viu o tempo que demorou pra gente conseguir
É que esse foi o mais difícil pra mim. Eu sabia que a gente tinha que delegar, né? Que não é delargar, que é diferente. Eu sabia que a gente tinha que delegar, mas pra mim foi muito difícil. E também foi quando a gente escutou muita gente dizendo, não, mas isso, né? Vocês vão tirar, tipo assim, o coração se uma coleção não é acertada, né? A gente não vende tudo mais. Era a mãe falando, o cunhado falando, todo mundo falando. E aí nós duas, e aí a gente teve que ser bem firme. A gente disse, não, vai dar certo, a gente vai aprovar tudo, a gente vai participar junto com elas, mas a gente precisa, né, pensar em outras coisas que a gente não tá pensando agora. E aí, ir para uma parte ainda mais estratégica da Maria Cereja. A gente via que tava mudando muito esse mercado, muito do online e tudo mais, e a gente viu que tinha que pensar em outras coisas. E aí, estudar e tudo mais. E aí, a gente, né, liberou o setor da criação e foi bem difícil. A primeira coleção, assim, foi muito frio na barriga, né, Cis? Foi, assim. tanto pra elas quanto pra nós. Foi uma situação, assim, que a gente tava assim, meu Deus, a gente foi pra Bijóias, assim, muito tenso, muito... A gente tinha gostado muito de tudo, né? A gente tava muito contente com o resultado, mas com bastante medo, assim, porque o restante do nosso time também tava com medo. O nosso comercial tava com medo, o Lourenço tava com medo, então inseguro, a gente tava inseguro. Só que, assim, foi um sucesso e foi a melhor coisa que a gente fez. Só que a gente entende, assim, e é muito bom a gente poder hoje compartilhar isso com vocês, porque talvez vocês vendo o que a gente passou e a demora que foi pra gente conseguir largar e como o resultado foi positivo depois que a gente trocou, talvez ajude vocês quando chegar esse momento não ser tão doloroso e vocês não demorarem tanto pra tomar esse tipo de decisão, porque pra gente foi muito difícil e eu acho que atrasaram algumas coisas por conta disso, de a gente não ter tomado realmente a decisão de ter alguém ali responsável, né, e que entendesse, porque quando a gente passou o bastão da criação, a gente tinha já o nosso avatar muito redondinho, as nossas coisas já estavam, tipo, era muito fácil de entregar, sabe? De entender o DNA da marca, pra quem elas estavam criando, né? Qual era a nossa essência como Maria Cereja, como marca. Então, outra coisa, se tu tá passando o bastão, tu tem que passar também as qualificações, né? Pra gente criar, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter inspirações, da onde que elas vão tirar, não é né? A gente precisa repassar tudo isso. Então, assim, todos os conteúdos que a gente consumia, elas consumiam. Então, por isso, e isso é treinamento. Todos elas os agora, cursos... por exemplo, vão fazer vários cursos online, porque elas faziam várias coisas presenciais. A gente comprou as mesmas coisas que a gente compra todos os anos para elas fazerem aqui, né? Então elas vão fazer online, vão estudar, porque realmente isso é extremamente importante. A gente precisa, eu vejo muita gente fechando a cabeça assim para isso, porque não quero dar informação porque se sair daqui vai levar pro meu concorrente ou vai abrir uma concorrência ou qualquer coisa. Isso é realmente ter a mente fechada, porque, gente, pensa bem, se tu tá capacitando a pessoa para ela trabalhar ali, o tempo que ela trabalhar na tua empresa, ela tem que ser brilhante, ela tem que ser o melhor que ela puder, ela tem que dar o melhor dela, e é responsabilidade da gente dar as ferramentas, sabe? Então, a pessoa realmente, ela pode muito mais se a gente estimular isso, e se chegar um momento que trabalhar na tua empresa não encher mais os olhos dela, e isso não fizer ela feliz, tudo bem, tu não vai morrer por conta disso e nem ela, entende? Então, assim, tudo bem, tu vai treinar outra pessoa, às vezes a gente passa uns perrengues, né? Ano passado a gente perdeu gente do marketing, tem que treinar de novo e tudo, mas tudo bem, sabe? Porque realmente o que a gente quer é que quem trabalha aqui trabalhe vestindo a camisa e que trabalhe com excelência. Exatamente. Dá pra organizar assim, dá pra ficar um período equipe, dá, né? Hoje a gente tá falando de contratação, por quê? Porque a gente vê vocês, de fato, deixando de crescer com muito medo de contratar. E empreender dá medo, dá frio na barriga, a gente tem que tomar decisões. Então a gente tá compartilhando um pouquinho da nossa história e da nossa experiência, né? Que já contratamos muito. Então a gente consegue mostrar pra vocês que não é um bicho de 7 cabeças, que exige muita responsabilidade, né? Só que também, assim, é muito massa quando tu começa a contratar aí, de fato, tu encara o teu negócio como um negócio. 2, tu não corre só por ti, tu corre
pelas tuas responsabilidades, tu corre pelo teu time, sabe? Hoje eu e a Amanda, o nosso senso de responsabilidade é muito maior. Quando a gente passou a contratar, começou a ficar muito maior, porque aí a gente sabia, gente, tinha que dar certo, sabe? Não era só mais eu e ela. A gente tinha as nossas profissões, a gente podia seguir os nossos caminhos, caso não desse certo, né? Tinha ainda esse negócio, mas a partir do momento que tu contrata, é aquele assim, nós vamos fazer até dar certo, sabe? Então, assim, é uma luta que não é só por ti, é por quem tá junto contigo, que vestiu essa camisa, né? E que que embarcou nessa contigo. E aí, gente, assim, ó, pra quem tá nesse estágio, assim, ó, de querendo contratar, primeiro, define qual é a função que tu vai querer. Descreve essa função, sabe? Descreve os detalhes do que essa pessoa vai fazer. Assim, realmente, seja bem detalhista, descreve tudo. É bom ter isso por escrito para a pessoa ver isso e também para ti, que tu tenha clareza disso sempre, sabe? Outra coisa que a gente anotou aqui, pensa bem no perfil da pessoa que tu quer, porque além das habilidades, pra gente sempre foi uma coisa muito importante, que os valores fossem parecidos. Então, assim, é muito importante tu pensar no perfil da pessoa que tu quer exatamente, assim, sabe? Eu queria uma pessoa dessa idade, desse jeito, né, com essas habilidades e que tivesse esses valores, porque são os valores da tua empresa. A gente, já teve muita gente que não ficou aqui na Maria Cereja porque não é porque a pessoa não era habilidosa ou talentosa, mas porque realmente não combinava com a maneira como a gente vê as coisas. E pra gente isso é muito importante. Desde que a gente começou com a empresa, a gente sempre queria que o ambiente fosse massa, que as pessoas viessem trabalhar aqui felizes, né? Que tivessem muito prazer em fazer o que estavam fazendo. A gente sabe que aqui não é um parque de diversão, a gente trabalha demais, a gente tem meta, tem pressão, tem realmente assim, ó, as pessoas sabem, eles têm meta pra tudo, né? E as bonificações e todas as coisas, e a gente sempre deixou isso tudo bem claro, mas a gente quer que o ambiente, de qualquer maneira, por mais que a gente seja uma empresa, busque lucro, né? Busque realmente que todo mundo consiga viver bem daqui, a gente quer muito, sempre foi um sonho meu e da Liz, que as pessoas vivessem felizes e trabalhassem gostando do que estão fazendo. Exatamente, numa empresa que elas gostem. E alinhar valores, gente, é tão importante, porque vão ter momentos em que a pessoa vai decidir por ti. Então, ela vai precisar, tipo assim, tem que ser com as coisas que tu acredita, né? Então, isso é muito sério. Eu sei que, às vezes, no começo, isso pra gente não tava tão claro. A gente errou bastante em contratação, por isso que a gente começou a estudar bastante sobre isso e como contratar cada vez melhor, né? A gente tem um time bem, que a gente diz antigo, de muita gente, assim, de muitos anos e que deu muito certo, que elas cresceram aqui junto com a gente, né? Migraram de setores e tudo mais, e que estão muito bem, mas a gente também já contratou muito errado por não ter algumas coisinhas, que é isso, de a pessoa estar alinhada com os teus valores, de saber, de ter essa noção na hora que vai contratar a gente. Se for para produção, ela tem que ser uma pessoa concentrada, né? Diferente da venda, que pode ser uma pessoa assim, não que não seja concentrada, mas que pode ser uma pessoa que seja mais comunicativa, né? Mas assim, ativa para essas coisas. Na produção, ela tem que ser concentrada, ela tem que ser muito detalhista. A gente trabalha com miudeza, gente. Não pode ser uma pessoa desatenta, né? Então tem que ter detalhe. O comercial, gente, comercial que é comunicativo, mas que não gosta de metas, não tem jeito. Tu pode... Claro, tudo isso a gente trabalha e tem a questão de pressão, tudo isso é do jeito que tu vai falar, mas o comercial, ele tem que amar metas. Meta tem que ser uma palavra que estimule ele, não que tenha medo. Quem tem medo de meta, muito provavelmente vai ser difícil na hora de venda, porque a venda tá totalmente relacionada à meta. Eu falo de meta o tempo inteiro, eu não sei trabalhar a minha venda se não for com meta, porque é o que eu falo pra vocês, se não sei pra onde eu tô indo, e daí qualquer lugar serve, né? Fez uma venda, tá bom, fez 100, tá bom. Então, a gente tem que ir trabalhando isso. Então, cada setor, por isso, descrever o cargo, a função, como que tu quer a pessoa. Quanto tu vai pagar pra pessoa, isso é bem importante. Na hora da entrevista, a gente fala sobre isso, sobre valores, porque qual foi a tua última experiência, né? Quanto que tu sonha em ganhar?
alinhar, para te saber se tem plano de carreira, se tem projeção, né? Vai dar para a pessoa ganhar mais naquele setor, o que que tu imagina? E eu sei que tá muito começando, mas a gente tem que pensar. A gente sempre quis aqui que as pessoas pudessem, né, atingir os sonhos delas, que pudessem realizar as coisas. Só que existem setores que têm um teto. E aí, sabe? Então tem que estar alinhado isso. E aí, gente, faz um roteiro de perguntas, né? E isso é bem importante, porque o que acontece? A gente já cometeu também esse erro de chegar e falar da Maria Cereja. No fim, quando a pessoa falava, a gente já tinha dado tanta informação pra ela que a gente não tinha... ela respondia tudo que a gente queria, porque a gente já tinha falado tudo, né? Então, a gente começou realmente a fazer um roteiro de perguntas que a gente faz para as pessoas, né? Que a gente vai entrevistar. E assim, ó, sempre ver se ela já conhecia as suas peças, como é que ela ficou sabendo da vaga, como é que a gente sempre pergunta como é que a pessoa chegou até a Maria Cereja, né? E aí a gente faz perguntas, não pessoais, mas de gostos pessoais, né? O que ela faz no tempo livre? Qual foi o último livro que ela leu, né? A gente pergunta várias coisas, a gente tem uma lista bem extensa de perguntas, assim. A gente nunca encontra a pessoa uma vez só, a gente faz uma entrevista e depois a gente geralmente busca um lugar quietinho, a gente tem uma sala de reunião, então a gente faz a entrevista num lugar quietinho, onde não vai ser interrompido, para a pessoa ficar mais à vontade e a gente conseguir fazer a leitura da pessoa, né? Porque tem coisas que são bem importantes. Por exemplo, tem pessoas que falam na entrevista que elas são super organizadas, mas aí elas não estão visualmente organizadas. A roupa tá amassada, não tá... Tipo assim, as coisas, a conversa ela tem que alinhar. Às vezes chega atrasado pra entrevista. Chega atrasado. E aí um dos nossos quesitos aqui, um dos nossos valores é de fato de ser comprometida com o horário, né? Por isso que a gente fica muito brava quando numa live a gente tenta entrar e não entra no horário e tudo mais. A gente gosta de prazo, a gente lida com prazo, a nossa empresa tem metas e prazos muito bem definidos. Então assim, a pessoa que entra aqui tem que estar comprometida com isso também. Isso vai fazer parte do dia a dia dela. Ou eu vou me desgastar todos os dias tendo que cobrar porque tá atrasado, ou a Mana vai ter que se desgastar todos os dias tendo que cobrar porque tá atrasado. Isso eu não quero, a Mana não quer, entende? Então, assim, tem coisas que a gente precisa avaliar, né? E na hora da entrevista, nunca contrate com uma única entrevista. Isso isso que a Mana falou ali, ó, a gente conversa uma vez, depois conversa outra vez. E as perguntas, gente, tem sempre um porquê. Quando a gente pergunta de um livro, não é só pra encher linguiça. Ali a gente tá querendo saber se a pessoa gosta de fato de ler, se ela gosta de estudar. Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui é porque a gente investe em cursos pra nós, pro nosso time. E aí, a gente vai investir em curso que a pessoa não vai levar a sério, ou não vai querer fazer, não vai estudar. Não dá, entende? Então, tudo na hora da entrevista tem um porquê. Não é perguntar por perguntar. Pense em perguntas que vão te levar a algum objetivo, a algum valor que tu quer tirar daquela pessoa para ver se está alinhado com a tua empresa. Exatamente. Pra gente, essa questão do estudo é muito importante, a pessoa tem que gostar, porque realmente a gente precisa que ela coloque em prática as ferramentas que a gente dá, né? Então, pra gente, a pessoa tem que gostar realmente de estar querendo evoluir, porque um dos nossos valores é a melhoria contínua. Então, tu tem que ver quais são os teus valores e o que tu vai querer que essa pessoa te entregue, sabe? Então, assim, não é que tem que ser igual o que a gente tá falando, tem que ser o teu perfil, o perfil da tua marca. Ah, exatamente. Tá? Então, é isso que precisa ser claro. A gente tá falando coisas aqui que a gente faz, mas que não necessariamente seja o que tu tem que fazer. É só porque tu tem que alinhar os teus valores, alinhar o que tu espera da pessoa e aí realmente ver essa questão do perfil. Agora, quando a gente fala alinhar valores e tal, não quer dizer que tu vai contratar a gente toda igualzinha, padronizadinha, porque é outra coisa que é importante falar. Quando a gente tá contratando, a gente não tá buscando um melhor amigo. A gente tá buscando alguém que desempenhe bem uma função. Então, a gente tá buscando pessoas que vão somar na nossa equipe, né? E é muito importante que a gente pense que a gente tenha pessoas diferentes. A gente recentemente refez o nosso mapa da empatia logo que começou a pandemia. E aí foi muito legal, porque eles foram trazendo coisas, todo mundo muito diferente numa mesma sala, né? E eles foram trazendo coisas daí que eu parei pra pensar, a Alice parou pra pensar, e a gente ficou realmente debatendo sobre aquilo. Ideias diferentes, pessoas com estilos diferentes, com crenças diferentes, é importante, desde que os valores sejam os mesmos.
Isso é muito massa, gente. Até porque, assim, ó, depois vocês vão setorizando, né? E assim, ó, tem coisas que são por exemplo, que eu fazia antes da parte financeira que eu não gostava, né? Então, assim, e que eu não era nem só um não gostar. Eu acho que eu não gostava porque não é o que eu sou mais habilidosa, né? Não é onde é o meu ponto forte. A gente já indicou aqui esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, né? Porque, assim, não é o meu ponto forte. Então, eu foquei em me desenvolver no que eu de fato sou boa, que eu gosto, que eu amo gente, eu quero ir pra venda, eu quero ir pra, sabe, pra bagunça. Então, assim, a parte ali de financeiro, fiz quando tinha que ser feito, sabe? Porque a gente não faz só o que gosta, quando é negócio a gente encara tudo, né? E era sonho, e eu queria viver do meu sonho, então tá tudo certo. Fiz enquanto precisou, mas a partir do momento que eu pude contratar, foi maravilhoso pra mim, porque aí eu pude me focar no que eu ia brilhar de fato, né? E aí, hoje, imagina, o cunhado faz isso 1000 vezes melhor que eu e a Mana fazíamos. A Mana também era um quebra-cabeça ali, né? Tipo, ela é muito melhor que eu, tá? Porque a Mana é muito boa com processo e tudo mais. Então, assim, eu sou bem boa de desenvolver os processos, mas eu tenho bastante dificuldade, não sei se mais alguém aí vai se identificar comigo. Eu desenvolvo bem os processos, porque eu sou muito detalhista para criar o passo a passo, mas eu tenho dificuldade na hora de seguir, porque eu tenho essa dificuldadezinha do foco, entendeu? Eu consigo cobrar das pessoas, eu consigo criar o processo, mas quando eu vou seguir o processo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu treino bastante essa parte minha de disciplina, porque eu sou às vezes meio assim, sabe? Aí o que é bom? Ela cria o processo e eu sou boa de seguir. Aí eu vou lá e eu sigo o negócio. Tem que fazer tal coisa? Então tá, então vamos lá, né? É tudo anotadinho, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Mas assim, é lidar com os pontos fortes. Então, por isso que a contratação, tu tem que pensar quais são os meus pontos fortes, o que eu vou ser melhor. Então, a minha primeira contratação é pra ser meu braço direito aí no que de fato eu não vou ser o melhor, né? E assim, a parte financeira eu também acho que é uma dica aí. Tem que ser uma contratação muito de confiança e de que tu consiga ver, mensurar todas as coisas. Então, tudo tu vai criando padrão dentro da tua empresa, né? Isso é bem importante. Mana tava olhando o pessoal do YouTube e Facebook. Eu não sei o que aconteceu ali, mas eles sumiram dali, devem ter vindo pra cá. Ah, Brasil, tá bom. Ela até tava dizendo, não sei o que tá acontecendo, mas eu não consegui ver bem Tá, direitinho. então estamos todos aqui. Sou idêntica, mas a gente consegue ficar melhor, sabe? Eu tenho dificuldade, mas eu sigo, tá? Só que a minha história que eu vivo, se vocês verem a minha pastinha, eu estou vendo ela lá no cantinho, eu vivo com uma pastinha cheia, com o meu planner todo anotadinho, daí eu tenho mais um outro caderno que eu divido por coisas que eu tenho que fazer. Então, enfim, eu dou um jeito de me organizar, entende? Com todas as coisas, porque eu preciso ficar checando, senão eu realmente esqueço, eu me perco. E cada um é um. A gente vem aqui e compartilha com vocês as nossas dificuldades, porque a gente entende que realmente, assim, algumas delas vocês podem ter misturadas, ou um pouco de cada uma, ou muito parecida. Cada um é de um jeito. Todo mundo tem os seus pontos fracos, seus pontos fortes. A gente não tem que querer se moldar a uma pessoa, ou que aquilo ali é o modelo ideal que vai dar certo. Não, né? Tu pode tudo adaptar pra tua realidade e fazer o teu caminho, a tua rota de sucesso, sabe? Isso é muito individual e muito particular do que, de fato, uma pessoa é boa e a outra pessoa é boa, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco e tudo mais. Por isso que a primeira contratação, a gente tá compartilhando aqui, que vocês podem moldar. Não é porque a gente contratou a primeira para a produção que tem que ser, de fato, a primeira para a produção, porque aí é o caminho que as meninas trilharam e é o caminho do sucesso e não sei o que, sabe? Não, isso tu vai parar e vai avaliar. Por isso que a gente trouxe essa live aqui, sabe? Por isso que a gente tá contando várias histórias diferentes e por isso que a gente tá falando de um esquema de realmente como tu vai fazer essas entrevistas, como tu vai conversar, quais são as prioridades da tua empresa. Uma coisa que eu acho bem importante falar aqui pra vocês, existem muitos métodos que é muito importante que tu estude e que tu siga, mas tem muita coisa, a gente fez um post até esses dias, tu tem que pôr o teu temperinho, entende? Porque tem que pôr a cabeça pra funcionar, porque as coisas não são fórmulas mágicas e o teu tempero vai fazer total diferença pra cada coisa que tu for fazer. A gente já fez várias coisas que não tinham vindo de estudos ou de cursos, mas que a gente
na hora de contratar, a gente pensou assim, vamos propor tal coisa pra pessoa executar, vamos pensar em tal coisa pra ela. Foi muito legal, sabe? Isso foi muito bom, sabe? A gente começou a propor coisas diferentes além da entrevista, dar atividades pra pessoa fazer pra se executar, dar prazo, ver se ia cumprir, sabe? Várias coisinhas que pra gente era importante. E aí a gente colocou o nosso tempero ali e validando. Então, assim, com o tempo... Quando a gente fez, por exemplo, desculpa te interromper, mas quando a gente fez a seleção para o marketing, a gente pegou e selecionou, a gente fez várias entrevistas, aí teve 3 que a gente gostou mais, aí a gente deu o mesmo material para todas elas, de fotos que nós já tínhamos, né, mostramos a nossa parte, outra coisa, a gente não se prende muito em algumas coisas, a gente pegou e deu toda a nossa parte visual, assim, a gente entregou para elas, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam fechadinha, assim, que a gente tinha feito o estudo com a agência que tinha feito o nosso logo, tudo. Elas viram isso. Era um projeto bem completo. Era um projeto bem completo da marca, assim, tudo. E a gente disse pra elas, tem isso e tem as fotos, né? Agora cria um feed pra gente e o feed que a gente mais gostar vai ser a pessoa que a gente vai contratar. E elas criaram um feed pra gente, foram 3 trincas, eu acho que eram 9, assim. E aí elas criaram o feed, mandaram pra gente. Com legenda. Com legenda, tudo direitinho, porque elas tinham que entender a nossa linguagem, né? Tudo direitinho, entender o nosso avatar e tal. Então, e aí elas mandaram e aí a gente pôs em votação os feeds na equipe, foi bem legal, assim, sabe? Então, são coisas que a gente vai... E a gente teve a ideia assim, sabe? E aí a gente faz muita diferença na hora de contratar. Tá, mas vamos lá. Coisas que eu queria falar. Tem gente aqui perguntando, vocês pagam as contratadas por peça? Gente, como é que funciona? Aqui a gente trabalha, a gente assina a carteira das pessoas, as pessoas trabalham aqui. Desde sempre foi assim. Quando a gente fez a primeira contratação, a gente já realmente contratou com carteira assinada, tá? Meio período, já foi desse jeito. Eu sempre aconselho que as pessoas procurem o contador e vejam a maneira correta de trabalhar. Vai contratar como menor aprendiz? Vai contratar como estagiário? Vai contratar... procura um contador e faz do jeito certo. Outra coisa, eu ia te dizer assim, quer contratar, tu precisa contratar, começa do jeito certo. Vê um modelo mais vantajoso pra ti como empresa, mas de forma legal. Gente, se tu quer ter um negócio, acabou até a água. Acabou, falei demais. Se tu quer ter um negócio, ele tem que se pagar, ele tem que dar certo da maneira certa, tá? Então, assim, não tenta dar jeitinho. Não tenta dar jeitinho, que isso não é bacana, não vai ser nem bom pra ti. Isso, todas essas coisas, elas voltam, tá? Então, faz do jeito certo. O que acontece? As pessoas que fazem por peça, elas têm que ter MEI. Entende? Então, o que a gente faz? A gente tem pessoas que trabalham, que fazem terceirizado, só que elas têm MEI. Aí a gente emite nota fiscal pra ela e tal. Empresa lidando com empresa, não tem vínculo empregatício, não é uma contratada Maria Cereja, é empresa com empresa. E aí, gente, também conversem com o contador. Isso é uma coisa, assim, essas coisas são coisas que faz parte da vida empreendedora. Não deixem que isso paralise vocês. São atitudes que são normais tomar. A gente só tem que se informar, entendeu? Pra não fazer nada errado, né? E assim, não tenham medo de perguntar. Perguntem pro contador. Conversem com ele, tomem as atitudes da maneira certa, entende? Façam as coisas da maneira certa, para depois não sofrer lá na frente por conta disso. Tá? Não façam isso de fazer as coisas do jeito que não tá certo, contratar alguém sem assinar a carteira, depois o teu prejuízo pode ser tão maior do que a pequena economia que tu vai ter agora, sabe? Que realmente não vai valer a pena. A gente quer ver vocês voando e parte disso é contratar. Tá? Vai chegar um momento, a gente sabe o frio na barriga, mas vai chegar aquele momento. E também é uma coisa que tu nunca mais esquece. Não. Sabe? É muito massa. Eu não esqueço o nosso primeiro amigo secreto, assim, sabe? Tipo assim, foi muito legal. Que fim de ano a gente gosta de fazer confraternização. Só pra exatamente. Na verdade, o nosso não pôde ser um amigo secreto porque nós éramos só em 4. Então, não foi um amigo secreto. A gente trocou presentes realmente, assim, foi muito legal. Mas assim... Gente, são coisas que ficam marcadas, assim, sabe? Na vida da gente, assim, esses passos que a gente dá. Eu preciso dizer pra vocês, comemorem quando fizerem isso, porque é um passo importante. Realmente, assim, é o crescimento da empresa de vocês. Primeiro uma, depois 2, depois a gente não sabe mais quantas pessoas vão ter, mas espero que sejam muitas e que seja sempre de uma maneira, que seja sempre assim, pro crescimento de vocês, realmente, sabe? Beijo.